Hoje é a primeira lição do estudo. Eu quero que você leia o título comigo. Qual é o nome do título? Destruindo as fortalezas. Qual é a lição de hoje? Lição 1. Não lute segundo o quê? A carne. Então tá bom. Esse estudo é um estudo de 4 semanas. Serão 4 reuniões que eu vou estudar o versículo de 2 Coríntios capítulo 10, que as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas e levando todo entendimento cativo a Cristo. Aí você vai olhar para mim, eu já vou começar pelo básico e a cada semana que eu trouxer as lições, eu vou me aprofundando com você. Por que eu estou fazendo esse estudo? Porque tem algo muito importante que eu e você temos que entender da Bíblia. Primeiro de tudo, olha para o pastor agora, deixa tudo. O ser humano, você tem que entender que todo ser humano, ele é tridimensional. Eu sou um espírito, eu habito em um corpo de carne e osso e eu tenho uma alma. Isso é muito importante você saber. Então o que você tem que entender? Que quando nós nos convertemos, todo mundo aqui já aceitou Jesus? Todos? Como Senhor e Salvador da sua vida? Tem aquele dia que a gente tem que fazer uma oração e se entregar, dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Isso é muito importante, ok. Aí nós vamos nos batizar nas águas. Todo mundo aqui já é batizado nas águas? Quem não é batizado nas águas é o próximo passo da salvação. São 3 passos. O último é ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que buscar também. Tem que se batizar nas águas. No mês que vem eu vou ter batismo nas águas aqui na igreja, para quem ainda não é batizado. Ok, agora deixa eu começar a te explicar, preste muita atenção nisso. Vou te dar um exemplo. Eu batizo você nas águas, eu mergulho todo o seu corpo lá dentro da piscina, ou rio, seja o que for, tiro você para fora. O que a Bíblia diz? Presta atenção que você vai observar. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas são passadas. Mas aí você tem que começar a entender para a gente entrar no estudo das fortalezas. Primeiro, eu me batizei nas águas. Quando eu saio das águas, o que é novo na minha vida? O meu espírito. Ele foi recriado por Deus. Ele é novo. A minha carne não é nova. O cabelo branco não ficou preto. A ruga não desapareceu. A minha alma também não é nova, porque eu tenho lembranças do passado. Ou eu saio das águas e, meu Deus, aonde eu estou? Quem é esse pastor na minha frente? A gente faz isso? Não. Então o que eu quero tratar nesse assunto das fortalezas? Eu quero tratar a sua alma. Por que eu quero tratar a sua alma? Porque mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo estando dentro da igreja há muitos anos, tem pessoas que ainda têm fortalezas do diabo dentro da sua alma. Complexos, traumas, limitações, coisas na vida que a pessoa não consegue vencer. E tudo isso está onde? Na alma. Precisa ser tratado. Então eu preciso ouvir a verdade, ouvir a palavra e ter uma libertação nessa área da minha vida que é a minha alma. Porque a minha alma ainda tem coisas do mundo que precisam ser tiradas e renovadas pela palavra de Deus. Então a nossa alma precisa de um tratamento. Quando eu nasci de novo, o meu espírito é novo, o meu corpo não. A minha alma também não é nova, porque eu tenho lembranças lá da minha infância. Então agora eu tenho que saber o que fazer com a minha alma. E na nossa alma existem fortalezas que vieram desde a criação. E eu preciso ouvir a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu preciso ouvir a verdade? Porque quando a gente vem para a igreja, a nossa alma, a nossa mente, ela está moldada pelo mundo. Tem coisas que para nós lá do mundo é normal. Mas quando a gente vem aqui para dentro, a gente começa a ouvir a verdade vai nos libertando, derrubando as fortalezas que o diabo construiu na nossa vida. Uma fortaleza que o diabo havia construído é que crente é tudo louco, igreja é só para louco, são tudo gritão, é só para dar dinheiro para o pastor, são tudo fanático, maluco. E isso fez com que a gente ficasse muitos anos do lado de fora da igreja e não entrasse na igreja. Porque a gente tinha um preconceito, e isso era uma fortaleza que o diabo construiu onde? Na nossa mente. E isso fez você ficar muitos anos longe da igreja, fez você ficar do lado de fora e ter um preconceito para entrar. Eu já tenho a minha religião. Tem gente que fala assim ou não tem?
E isso está montado na mente da pessoa, impede ela de vir para a igreja evangélica, de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Deus, se converter. Então a nossa alma precisa ser liberta de conceitos errados que nós pegamos lá no mundo e que às vezes ainda nos dominam. Por exemplo, a pessoa, quando ela está lá no mundo, ela está lá fora, ela vai tomar banho com um filho pequeno, a mãe e o pai. Isso está errado. O seu filho vendo a nudez do pai, a nudez da mãe. Aí quando a pessoa vem para a igreja, o pastor às vezes está pregando, ele vai abrir a Bíblia em Êxodo, em Levítico, vai falar lá da lei de Deus, e lá está escrito que é proibido que o filho veja a nudez de quem? Dos pais. Quando ele faz isso, ele é amaldiçoado. Ou seja, era uma fortaleza que o diabo construiu, porque o diabo conhece a verdade. E ele me enganava dizendo, não, isso não tem maldade, não tem problema, a maldade está nos olhos de quem vê. E daí você tomava banho, mas estava errado diante de Deus. Agora, quando eu ouvi a palavra de Deus, que é a verdade entrou, ela derruba esse conceito, essa fortaleza que está dentro de mim, abre os meus olhos e eu aprendo, meu Deus, eu estou errado, eu não posso mais fazer isso, porque isso não agrada a quem? A Deus. Agora vamos pegar a lição e vamos começar a ler. Quando eu ler, você lê. Quando eu parar, você para. Vamos entrar aqui então. Lição 1, não lute segundo a carne. Vamos lá. Precisamos destruir todas as fortalezas que o inimigo construiu ao longo dos anos. Aonde, pessoal? Nas nossas vidas. Ao longo dos anos isso foi acontecendo. O diabo foi usando a infância, a criação. Você já observou que tem pessoas que elas têm complexos? Às vezes até você que está comigo aqui pode ter um complexo de inferioridade, um complexo de incapacidade, achar que você não é capaz. Pastor, eu sou burro, eu não consigo, eu sou estabanado, boca aberta, eu não tenho jeito. Você tem, você é uma bênção. Está amarrado todas essas palavras ruins sobre você. Levanta a sua mão e diga, eu sou uma bênção. Você tem que parar com tudo isso. Mas por que a pessoa tem um complexo de inferioridade, de capacidade? Porque todas essas fortalezas o diabo foi construindo ao longo da vida. Por exemplo, você era uma criança, e daí você, quantos anos você tinha, não sei, você sentava na mesa com os pais, e daí quando você ia tomar o suco, você derramava na mesa. Derramou o suco, derramou o jarro, molho, sei lá o que. E o seu pai, boca aberta, burro, idiota, mão furada, não sei o que, te chamou de um monte de coisa na frente de todo mundo. Você ficou com vergonha. Você começou a ficar com medo. Quando você ia se servir, tinha que se servir com muito cuidado, porque se eu derrubar, o meu pai vai me xingar. Se eu tirar uma nota ruim na escola, você chegava em casa com muito medo, porque se eu tirei uma nota ruim, o que o pai vai fazer? Ele vai me bater, vai me xingar, vai me bater, vai me agredir, vai me chamar de tudo, vai dizer que vai me tirar da escola, que eu sou um burro. E isso começou a criar dentro daquela pessoa o medo. Aí ela vira um jovem e na escola tem medo de apresentar trabalho na frente da classe. Tem vergonha, é tímido, não faz amizades. E às vezes vira um adulto e tudo isso está onde? Dentro da pessoa. Mas a Bíblia diz que é para a liberdade que Jesus nos... A gente precisa se libertar de muita coisa e Deus quer libertar você. Vamos lá, continua comigo. Então, precisamos destruir todas as fortalezas que o inimigo construiu ao longo dos anos nas nossas vidas. Nos convertemos ao Evangelho, mas a nossa alma continua o quê? A mesma, porque eu tenho lembranças, eu lembro do passado. A pessoa se batizou, mas ela lembra às vezes de um abuso que sofreu. Ela lembra como é que o pai falava. Ela lembra que o pai batia na mãe. Ah, mas eu me batizei, não sou uma nova criatura? Sou, mas a minha alma tem as lembranças, não foram apagadas, não houve amnésia. Vamos lá. Então a alma continua a mesma, com os mesmos sentimentos. Às vezes a pessoa ainda tem aquela mágoa, ainda tem aquela raiva, ainda tem aquele ódio, continua o mesmo. Vamos lá, as mesmas emoções e as mesmas o quê? Lembranças, porque a pessoa tem lembranças do passado. Quem é que lembra da infância? Temos ou não temos lembrança? Temos, vamos lá. Traumas, quantas pessoas têm traumas de agressão, de palavras que você ouviu? Tu é um burro, tu não é capaz, tu não vai ser ninguém na vida, tu não vai dar certo com ninguém, dinheiro não dá em árvore, a gente não é rico, nós somos pobres. Você já ouviu isso? E daí aquilo fica dentro da cabeça da pessoa. Mesmo que ela tenha um bom salário, ela não quer comprar coisas boas, porque na cabeça dela, não é que eu sou pobre, eu não posso, isso não é para mim, eu sou pobre, eu nasci pobre, a minha família era pobre. Então tem coisas lá. Às vezes a pessoa sofreu uma violência,
um abuso sexual. Isso está lá dentro da pessoa e precisa ser vencido. Vamos comigo? E tudo mais que a nossa alma carrega, continua com o pastor. Muitas vezes nos convertemos, contudo ainda temos o inimigo imperando em algumas áreas da nossa vida. Todavia temos o poder em Deus para derrubarmos estas fortalezas. Já vou ler o versículo. Por exemplo, a pessoa sofreu um abuso lá na infância. Se nós não conseguimos realmente superar e vencer isso, você pode ser uma mulher adulta, com filhos, mas às vezes vai ter dificuldade no relacionamento com o marido, por causa daquelas lembranças do passado, que nós nunca vencemos essa fortaleza que está de pé na nossa alma. Precisa ser vencido e Deus quer te ajudar. Olha o versículo que eu botei, 2 Coríntios 10, 3. Hoje nós vamos começar com o versículo 3, semana que vem o versículo 4. Porque andando na carne, o que diz a Bíblia? Não lutamos segundo a carne. Essa tradução que eu uso aqui nas pregações é a corrigida. Mas se você procurar a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, ou atualizada, outras traduções, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu sou um ser humano, mas eu não luto com armas humanas. Isso aqui é o mais importante do versículo. Somos seres humanos, mas quais as armas que você tem usado? Vamos lá? Primeiro, Paulo diz que somos humanos, vivemos uma vida de carne e osso, uma vida real, porém não devemos lutar como as pessoas do mundo lutam, pois temos armas poderosas em Deus para vencermos os ataques do maligno. Onde o inimigo tem lhe atacado? Qual área da tua vida que o diabo te atacou? O que aconteceu contigo? Pelo que você passou que te marcou às vezes na vida? Do que você lembra? Do teu passado, da tua infância. Agora o mais importante, leia o que eu escrevi aqui. E como você tem lutado? Essa é a pergunta mais importante. Como que você tem lutado para vencer isso? Como que você tem lutado para vencer essa situação que você passou? Com armas humanas ou armas espirituais? Se o meu problema é espiritual, as armas humanas nunca vão resolver ele. Você pode tomar remédio para o resto da vida que não vai resolver. Eu não estou dizendo que é errado ir no médico, que é errado fazer terapia ou tomar um remédio. Não estou dizendo que é errado. Só estou dizendo que se o meu problema é espiritual, o médico pode me ajudar, o remédio pode me dar um alívio, mas a solução, só quem pode dar é quem? Se é espiritual, é só Jesus. Alguém aqui já teve dor de barriga? Quem é que já teve dor de barriga? Você toma um remédio e fica melhor, porque é algo humano. Amém? Você vai no médico, é humano. Agora tem coisas que o próprio médico admite que ele não pode fazer, que aquilo ali não é humano, aquilo ali é espiritual. Quando ele olha para ti e diz: isso aqui não tem cura, eu não sei mais o que fazer. O que ele está mostrando? Que a medicina não tem mais solução para aquilo ali, que aquilo ali já é para um outro nível, não é algo mais humano, é algo que, pessoal? Espiritual. Então precisa ser combatido com armas espirituais. E essas fortalezas que estão na nossa alma, muitas vezes, nós temos que usar a fé e combatê-las de forma correta. Vamos seguir em frente. Então, o inimigo tem lhe atacado com o que, pessoal? Ansiedade. O diabo tem atacado você com ansiedade? Só quem tem crise de ansiedade sabe o que é isso, ou quem já teve. A pessoa pode estar aqui no culto com o pastor, a mão começa a suar, a pessoa começa a suar, a pessoa tem uma vontade de levantar e sair correndo do culto, está na rua, começa a dar um negócio, parece que vai ter um infarto, um ataque. Ansiedade. Pessoas têm sendo atacadas com o quê? Com pânico. Quantas pessoas têm crise de pânico? Dá um negócio na pessoa. Às vezes o negócio, tem gente que não entra em elevador, ambiente fechado. Aquilo é algo que está na alma da pessoa, que precisa ser tratado. Continua comigo. Depressão. Quantas pessoas estão em depressão? Você olha, a pessoa tem um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, um bom salário, mas, puxa, não sai daquela depressão. Pode ir no médico, pode tomar remédio, só que para a medicina não tem cura. Só quem pode curar essa depressão, essa situação é quem? É Jesus. Às vezes a pessoa faz coisas que não curam, mas que dão um alívio para ela conviver com a doença.
Mas Jesus não quer dar um alívio, Ele quer nos curar. Amém? Então Jesus tem a cura. Transtornos. Quantas pessoas têm transtorno de personalidade, transtorno alimentar? Aonde que o inimigo tem atacado você? E principalmente na alma, traumas da infância, do passado, traumas de palavras que você ouviu, traumas de abusos que você sofreu na vida. Quantas pessoas têm traumas e precisam vencer esses traumas? Continua comigo. O que mais? Mágoas. E a pessoa não consegue liberar o perdão, não consegue vencer essa mágoa, a raiva, o ódio que tem do outro. Precisa. A inveja. O que é inveja? É algo na alma da pessoa. Porque eu não sou feliz com aquilo que eu tenho. Eu quero ter a vida de quem? Dos outros. Eu quero ter o que o outro tem. Isso é inveja. Você não consegue se contentar com o que você tem e quer ter o que a outra pessoa tem. Continua comigo. Pensamentos ruins. Quantas pessoas têm pensamentos ruins? Muitas. Passo o dia às vezes com pensamentos ruins. E pensamentos de morte. Ah, pastor, andei um tempo aí com os pensamentos de morte. Quem é que já pensou em se matar aqui? Deixa eu ver. Sinceridade. Pastor, já tive esse pensamento. Você já teve? Isso é espiritual. Você precisa de ajuda para vencer. Vamos lá? Pensamentos de morte. O que mais? Quantas pessoas têm pecados secretos que ninguém sabe, mas a pessoa faz algo que é errado, que é imoral, é ilícito, e ninguém sabe. A pessoa é convertida, é cristã, está na igreja às vezes há anos, mas não se liberta daquele pecado. O que mais que eu botei aqui? Pornografia. Quanta gente está preso nesse pecado há anos na pornografia. Isso é algo imoral, algo sujo. Amém? E às vezes fica olhando até criança nessas coisas de pornografia. Isso é muito errado. Mas isso é algo que está lá na alma da pessoa, aprisionando ela. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela é batizada nas águas, mas nessa área ela não se liberta. Precisa de uma ajuda, tem uma fortaleza do diabo aí, que tem que ser derrubada na sua vida. O que mais que eu coloquei? Adultério. A pessoa vive traindo o cônjuge, não consegue viver uma vida fiel, leal. Já traiu uma, já traiu duas, já traiu a terceira, já está indo para a quarta, a quinta, se já não fez mais. Tem que se libertar. O que mais? Desejos lascivos. Não pode ver uma pessoa do sexo oposto sem ter um pensamento ruim, sem ter um pensamento sujo com aquela pessoa. Isso não agrada a Deus, está errado. Desse jeito você vai para o inferno e não para o céu. Continua comigo. Com cobiça. O que mais que eu botei? Ao invés de tínhamos falado, o medo. Quantas pessoas têm um medo imperando na vida delas? A pessoa tem medo de fracassar. Sabe qual é o maior medo de todo ser humano? O medo do fracasso, de não conseguir, de não dar certo. E como isso está impedindo pessoas? Mas isso está lá na alma da pessoa, e isso precisa ser arrancado, ser derrubado dessa alma. A pessoa tem medo, ela é traumatizada. Quando era criança, o pai vivia falando várias coisas para a pessoa, falando isso, falando aquilo outro. Por que às vezes o seu filho fica rebelde? Porque às vezes alguma coisa entrou naquele coração, e às vezes o jeito que ele trata, a aparência dele, o jeito dele se comportar, quer chamar atenção para alguma coisa. A gente precisa vencer tudo isso. É para a liberdade que Jesus nos libertou. Amém? E Deus quer libertar você. Agora continua comigo. O que a palavra de Deus diz? Continua aqui no meu estudo. Qual tem sido o ataque do inimigo? E como você tem lutado contra esse ataque? Humanamente? O que a gente acabou de ler no versículo? As nossas armas não são carnais. São poderosas em quem? Em Deus. Agora continua lendo. Vamos lá? Efésios 6, 12 e 13. O que diz aqui? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o que diz a Bíblia aí? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, o que diz a Bíblia? Ficar firmes. Depois que eu terminar esse estudo das fortalezas, eu vou começar da armadura espiritual. Então a palavra diz que mesmo que nós sejamos humanos, a nossa luta é espiritual. Você tem um problema na sua casa, você tem um problema com o seu familiar, é espiritual a tua luta. Isso precisa ser vencido.
A maioria das pessoas, elas estão na igreja, mas a alma delas ainda está na mão do diabo, não foi liberta, ainda está aprisionada, elas não tomaram posse da liberdade que Jesus deu. Quantas pessoas têm traumas, não venceram abusos, não venceram mágoas, não venceram tristezas, não venceram decepções? Quantas pessoas estão na igreja e ainda são chateadas com o pai e com a mãe, porque na infância não deram o carinho que você queria, a atenção que você queria, às vezes xingavam, brigavam com você, e às vezes a pessoa não venceu isso. Mas nós precisamos vencer. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o quê? Contra o sangue. Não é contra as pessoas, mas é contra o mal que age na vida delas e contra aquilo que usou elas para talvez construir essas fortalezas em você. Mas Deus quer derrubar todas. Vamos continuar. Podemos usar todos os recursos humanos disponíveis para batalharmos. Agora, será que eles nos trarão a solução? Eu não estou dizendo que é errado você ir no médico. Eu não estou dizendo que é errado você ir no psiquiatra, num psicólogo, tomar o remédio. Não, mas muitas vezes o próprio médico vai te dizer: não tem cura. O remédio é só para você viver uma vida um pouquinho melhor convivendo com a doença, porque cura ele não traz. Então o próprio médico está admitindo que ele não tem o que fazer, que o meu problema realmente é espiritual. Sabe que uma vez eu estava na igreja, isso aí deve ter mais de 10 anos atrás, e eu estava pastoreando uma igreja, eu devia ter uns 20 e poucos anos naquela fase, e daí eu estava lá, e uma jovem manifestou, ela devia ter uns 19 anos, aquela jovem, e eu estava orando assim por todos, chamei todo mundo na frente do altar, assim, começamos a orar forte, expulsamos um demônio que estava na vida dela. Quando acabar o culto, eu chamei todo mundo que tinha sentido mal, manifestou algum demônio, não ir embora, esperar um pouquinho para a gente conversar. Atendi todos e a jovem acabou ficando por último, estava ela, tinha mais os obreiros também. Fui orar pela jovem, falei: demônio, você vai sair da vida dela. O demônio disse para mim: eu vou sair, mas eu vou deixar ela louca. E daqui a pouco a moça, do nada, ela se baixou assim, começou ficou louca, não falava nada com nada, louca assim, não saiu de si. Era uma jovem normal, ela frequentava a igreja, conversava, trabalhava, e ficou louca. Falei: meu Deus, está amarrado. Você chamava ela irmã, estava louca. Sabe o que eu fiz? Botei a mão na cabeça dela e falei: demônio, volta agora aqui. Bum, ela manifestou de novo. E eu falei: quando tu sair, tu vai sair com tudo que é teu, e ela vai ficar normal, perfeita, falando, fazendo tudo como ela era. E eu digo: pega tudo que é teu e sai da vida dela em nome de Jesus. Quando ele saiu, ela voltou ao normal. A razão, conversava, falava, tudo. Você vê que o caso dela é espiritual. Então muitas vezes a gente precisa vencer aquilo que tem nos atingido. Continua comigo aqui. Então vamos lá. Podemos usar todos os recursos humanos disponíveis para batalharmos. Agora, será que eles nos trarão a solução? Continua. Não digo que não devemos procurar um profissional da saúde. Para tanto, o que digo é que temos tudo o que necessitamos em Deus e que precisamos aprender a usar o que já nos foi disponibilizado através de Cristo. Aonde? Na cruz. E Deus providenciou tudo que você precisa para a sua vida, para vencer a depressão, a ansiedade, para vencer os traumas, para vencer o desejo de morrer, os pensamentos ruins, para vencer a tristeza. Tudo isso Deus já providenciou para você. Agora continua comigo. E às vezes você tem um vazio no peito, e você está sempre procurando preencher o seu vazio com muitas coisas. Quando a gente tem um vazio, a gente procura preencher com amizade. Tem gente que vai gastar, tem o outro que vai para a festa, tem o outro que vai beber, mas nada supre. Agora continua, diz aqui, às vezes lutamos humanamente contra aquilo que tem uma raiz espiritual. Sendo assim, nos cansamos de lutar e ficamos anos batalhando e não conseguimos vencer. Muitos até ficam tristes com Deus por acharem que o Senhor não os quer ajudar. Você tem passado por isso? Às vezes eu estou lutando humanamente contra aquilo que é espiritual. O que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou dizer: eu vou embora da igreja, porque eu fui na igreja e não adiantou. Eu vou parar de orar porque eu orei e não adiantou. Eu vou parar de fazer tal coisa porque Deus não quis me ajudar. Você está enganado. Você usou as armas erradas. Quem mais quer ajudar você a vencer qualquer problema que você tenha é Deus. E se eu não estou conseguindo, é porque eu estou fazendo do meu jeito e não do jeito bíblico. O jeito bíblico é o que faz tudo dar certo. Deus quer te ajudar. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o desejo de Deus é te ajudar a vencer todas essas fortalezas que o inimigo colocou na sua vida. Agora continua comigo, vamos lá. O que você tem enfrentado há muito tempo, mesmo sendo um cristão que ama a Deus? Quem é que ama a Deus aqui? Diga glória a Deus.
Agora, o que faz anos que você está enfrentando? Mesmo você que está aqui sendo um cristão que ama a Deus, às vezes tem alguma coisa na tua vida que faz tempo que tu está enfrentando e até hoje tu não venceu. Um pecado, um pensamento, um erro, alguma coisa que o inimigo construiu lá na tua alma, e isso precisa ser derrotado, precisa ser derrubado, essa fortaleza do inferno que tem atormentado a sua vida. Você diz: pastor, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu me batizei, eu procuro fazer tudo certo. Puxa, mas tem uma coisa que eu não venço. O que você não vence? Nesse estudo aqui eu vou te ajudar a vencer, e nós vamos vencer. Quem é que vai vencer? Diga amém. Vamos vencer ou não vamos? Eu vou te ajudar a vencer. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu estou disposto a te ajudar. Continua lendo comigo, vamos lá. Então, olha o que eu escrevi para você aqui. Há uma solução para essa situação. O que eu tenho que fazer? Acredite. E o mais interessado em te ajudar é Deus. Isso que está acontecendo na tua vida não vem de Deus. Isso é algo demoníaco, diabólico. Isso não é de Deus, não. Deus não faz o mal. Continua. Veja o que a palavra diz. Número 1. Precisamos conhecer o quê? A verdade. Vamos ler esse versículo. A verdade sobre esta área onde estamos sendo atacados, e devemos tomar posse dessa verdade. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 8. Os outros versículos eu deixei aqui para facilitar. Agora esses você vai abrir a Bíblia comigo. João 8, lá no Novo Testamento. Vai lá com o pastor. Se você tiver a Bíblia no celular, abre lá. Podemos ler? João capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler com você o que diz o 32 aqui, ó. João 8. Jesus dizia, vou ler o 31, tá? Jesus dizia, olha o que diz aqui: aos judeus que criam nele. O que Jesus dizia para eles? Leia todo mundo junto comigo. O que está escrito aí? Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora o 32, todo mundo junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então todo mundo olha para mim. Quantas vezes tem pessoas que estão na igreja aqui, que elas vieram da religião, às vezes do catolicismo, do espiritismo, do umbandismo, do budismo, sei lá de qual, e muitas vezes a religião ensinou para ti. O que a religião te ensinou? Que a doença é normal, que é Deus que está te testando com essa doença, que é Deus que está te provando, que é Deus que está colocando essa doença em você, e que você tem que aguentar, que você tem que aceitar. E muitas vezes a religião até disse para nós que era um karma que nós tínhamos que carregar. Mas quando eu cheguei na igreja, eu ouvi o pastor pregando e abrindo a Bíblia em Isaías 53, 4 e 5 e mostrando que não é a vontade de Deus ver ninguém doente, porque Deus mandou Jesus morrer na cruz para carregar o teu sofrimento e as tuas doenças. E o Isaías 53 diz: e pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Quando eu ouvi essa verdade, a verdade me libertou. O que está escrito aqui? Leia com o pastor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando eu ouvi aquela verdade, eu vim do espiritismo, e lá eu aprendi que era um karma. Estou falando de mim, o que aconteceu comigo, que eu tinha que carregar a doença, que era Deus que estava me testando, que era algo da outra vida. Mas quando eu ouvi a verdade da palavra de Deus, eu aprendi: não, eu não preciso mais carregar essa doença. Por que eu não preciso? Porque Jesus sofreu na cruz no meu lugar, e Ele está dizendo que lá na cruz Ele me curou. O que aconteceu? Eu ouvi a verdade, e a verdade me libertou, derrubou aquela fortaleza do inimigo que tinha na minha mente, porque eu achava que a doença era normal, e não é normal. Deus quer curar você. Então eu preciso começar a tomar posse sobre as verdades da minha vida, sobre aquelas áreas da minha vida onde eu estou sofrendo depressão, ansiedade, pensamentos ruins, transtornos, complexos de inferioridade. Ah, pastor, eu não sou capaz. Você é o melhor de Deus. Deus fez você para ser um vencedor. Amém? Foi para isso que Deus te criou, a imagem e a semelhança dele. Deus não fez você para uma vida de sofrimento. Então eu preciso começar a tomar posse das verdades que a Bíblia diz, porque essas verdades vão mudar a minha vida. E é o que eu estou lendo para você no 1. Leia de novo 1. Precisamos conhecer o que? A verdade. Ô pastor, meu casamento está um sofrimento. Mas não é isso que Deus diz.
Deus diz que aquilo que Ele uniu o homem não separa, que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Pastor, é que eu nasci pobre, eu vou ser sempre pobre. Não é isso que Deus diz. Deus diz que Ele veio te dar vida e vida com abundância. Ele quer te dar uma vida próspera, abençoada. Então eu preciso buscar a verdade da palavra e mudar a minha mente, a minha forma de pensar e derrubar todas as fortalezas que o inimigo construiu dentro de mim. Vamos para o número 2 da folha. O que diz o 2? Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, e é assim que Deus nos vê aonde? No mundo espiritual. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, vai lá com a sua Bíblia, segue o pastor lá na Bíblia. Então Deus quer libertar você, meu irmão. Gálatas capítulo 5, você vai ler comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz a nossa Bíblia, posso ler para você? Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, todo mundo junto: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E lê comigo: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então a Bíblia está dizendo que não é que Jesus vai me libertar, a Bíblia está dizendo que Jesus já me libertou. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para libertar você. Você não precisa mais ficar na mão da tristeza, da depressão, na mão do diabo, com tudo isso que você está sofrendo, não. Olha o que diz: esteja firme na liberdade com que Cristo nos... Irmão, você é liberto. Bate no peito e diga: eu sou liberto. Por que eu sou liberto, pastor? Porque Jesus naquela cruz, Jesus já me libertou. Agora o que o diabo vai fazer? A Bíblia diz que o diabo vai vir com o jugo da servidão para aprisionar você. E o diabo é o pai da mentira. Ele vai mentir e vai te enganar, dizendo que Deus quer assim, que essa é a vontade de Deus, que tu tem que aceitar, que é assim mesmo, que acontece com todo mundo, e tu é todo mundo, e tu precisa aceitar. Não, eu sei o que Jesus fez por mim, eu conheci a verdade nos libertará. Eu sou liberto, eu não aceito mais essa situação na minha vida. 3, vamos lá. Deus nos deu poder para vencermos o maligno. Não se intimide diante do que? Dessa situação. Lucas capítulo 10, eu não sei o que você está passando, mas o mais interessado em te ajudar é Deus, e Ele já te deu todas as ferramentas que você precisa, você só tem que descobrir quais são essas ferramentas e usá-las, para você ser liberto. Então, a minha luta não é humana, não adianta lutar segundo a carne, contra algo que é espiritual, não adianta usar armas humanas para lutar uma batalha espiritual, você vai cansar. Você vai ficar cansado, porque você vai lutar, você vai se esforçar, e não vai ter resultado, você vai se decepcionar, porque você está usando as armas erradas. Agora, se você usar as armas certas, você vai vencer, e você vai engrandecer o nome de Deus. Lucas 10, 19, leia com o pastor o que diz a Bíblia aqui no texto sagrado. Lucas 10, versículo 19, todo mundo junto lendo comigo. O que diz o 19 na sua Bíblia aí, pessoal? Vamos juntos? Eis que vos dou, o que Deus me deu? Poder. Para quê, pessoal? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então Deus já me deu todo o poder que eu preciso no mundo espiritual para vencer qualquer coisa que o inimigo esteja fazendo. Não esqueça que eu vou te dizer, eu não sei o que você está passando e o que você está enfrentando, mas você tem poder de vencer essa luta. Qual vai ser o trabalho do diabo? Te convencer a desistir. Esse é o trabalho do diabo, convencer você a desistir. Sabe qual é a maior luta que nós temos? Não é nem o que está passando do lado de fora na tua vida. A maior luta é onde? É aqui dentro. E é aqui que o diabo vai vir soprar no teu ouvido para te convencer a desistir. Por que a pessoa se mata? Não é pelo que ela está passando, é porque tem uma voz que não para de falar no ouvido dela e convenceu ela a fazer o quê? A fazer aquilo. Só que Deus te deu o poder para vencer essa luta. Amém? Leia de novo comigo, vamos lá, Lucas 10, 19. E eis que eu vos dou poder. Deus já te deu poder. Não precisa pedir para Deus, Deus já te deu. Abra sua mão assim com o pastor e diga: eu tomo posse. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse. Deus já te deu poder, tu não precisa pedir, Deus já deu. Tu tem que usar o que Deus te deu. E às vezes a gente não sabe usar o que Deus nos deu. Agora continua, lê comigo, vamos lá. Eu vos dou o poder
Para que Deus me deu poder? Para pisar serpentes e escorpiões. O que significa serpente e escorpião? Você tem que entender que Jesus está falando para pessoas muitos milhares de anos antes de nós. E naquela época, uma serpente para eles era um animal terrível, porque eles não tinham soro para cura. Um escorpião era um animal terrível. Você imagina, eles viviam no meio do deserto, você constrói uma barraca, entra um escorpião, te pica. Eles não tinham remédio, não tinham um hospital, uma casa com banheiro que nem nós. Então para eles eram seres assim terríveis. Então Jesus está comparando demônios com seres que naquela época eram muito perigosos, que eles tinham medo. Jesus está dizendo que Ele te deu poder. Não importa qual seja o demônio, qual seja o problema que está vindo, você já tem poder sobre esse problema. Qual é a luta que você entrou aqui hoje passando? O que o diabo está fazendo na tua alma? Pastor, eu fui abusado, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho uma angústia. O que você tem? Eu não sei o que você tem, mas Deus já te deu poder para vencer essa luta. Agora leia de novo. Eu vos dou poder, aí diz, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Agora leia o final do versículo. E nada vos fará dano. Não precisa ter medo. O inimigo não pode fazer dano em ti, porque Deus te deu poder para vencê-lo. Ele não pode agir na sua vida. Pastor, mas se eu expulsar o demônio de uma pessoa, o demônio não vem pelo meu braço e entra em mim? Não, isso não acontece. Pastor, não quero nem tocar naquela pessoa que vai entrar pelo meu braço. Mas não vai acontecer isso aí. Amém. Não tenha medo. O pastor vai dizer, sai. O pastor vai sair dela entre mim. Não entra, está amarrado. Segue em frente, pega a folha, vamos terminar que eu quero orar por você. Então nós precisamos vencer essas fortalezas, coisas que o inimigo construiu na sua alma, onde ele está te aprisionando. São convicções, pensamentos errados que temos, que precisam ser vencidos. Vamos lá. Então, admita que esse problema, ele é o quê? É espiritual. Porque enquanto tu não admitir que ele é espiritual, tu vai lutar humanamente. Tu vai se cansar e nada vai mudar. Você está com pensamentos ruins. Luta humanamente contra os pensamentos ruins. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai te distrair. Enquanto tu distrai, os pensamentos passam. Mas quando tu deitar na cama de noite para dormir, os pensamentos voltam. Quando tu sentar no sofá sozinho, o que os pensamentos fazem? Voltam. Quando tu sentar no banco do ônibus para ir para casa, o que os pensamentos fazem? Voltam. Quando tu te distrai, tu vai trabalhar, eles saem. Mas o demônio cruza os braços e fica só te esperando. Aí é bobão, cansa bastante. Quando tu parar eu te pego. Porque essa luta não é humana. Essa luta é o quê? Espiritual. Mas Deus te deu poder para vencer. Vamos lá, continua comigo. Então admita que o teu problema é espiritual. Veja assim essa situação para que você possa buscar a ajuda certa. Deus não lhe fez para este sofrimento. Ele nos deu todas as armas para vencermos. Precisamos aprender quais são e como usar elas. Se você se voltar para Deus, com certeza Ele irá lhe ajudar. Nas próximas lições, vamos nos aprofundar aonde? No tema. Quem entendeu, diga amém. Então fique de pé que nós vamos orar. Olá para você que está assistindo esse vídeo no meu canal, que prazer ter você aqui. Você pode se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para que você receba todas as mensagens. Não esqueça, hein? Se essa mensagem está te abençoando, compartilha ela para que alguém possa ser alcançado com essa palavra. Que Deus abençoe.